eflúvios energéticos da grande lei universal inconsciente passado ou arcaico. O inconsciente passado representaria o segundo campo vibratório do espírito, a zona que se sucede à do inconsciente puro. É nesta zona de inconcebível estruturação vibratória que situamos o arquivo das qualidades adquiridas através das etapas reencarnatórias da individualidade. Todas as experiências que o indivíduo adquiriu e se concretizaram sob a forma de focos energéticos teriam sua sede psíquica nesta zona. Os focos energéticos não seriam mais do que vórtices de específico dinamismo, por nos denominado de núcleo em potenciação. Os núcleos em potenciação, depositários de todas as qualidades que a espécie pode adquirir, encontrar-se-ão em vários níveis evolutivos. Assim, núcleos que ainda necessitem de absorção dos trabalhos e experiências da zona consciencial em busca de aperfeiçoamento, acham-se próximos da zona do inconsciente atual, ao passo que os núcleos que se encontram mais evoluídos, repletos de experiências, necessitando apenas de poucas condições para se completarem, aproximam-se mais da zona superior, a zona representativa do inconsciente puro. Quando os núcleos atingirem o máximo de aperfeiçoamento, em face do estágio evolutivo do nosso universo, incorporar-se-ão ao inconsciente puro, engrandecendo-se no verdadeiro centro espiritual. Nos núcleos em potenciação estariam gravadas e fixadas as experiências e reações da humanidade desde os primeiros vagidos às situações ligadas ao medo, às lutas com forças desconhecidas, aos perigos diversos, como também às virtudes, ao amor e às construções do intelecto. Pela sua localização, o inconsciente passado só manterá contato com as zonas que lhe são contíguas, isto é, com o inconsciente atual e o inconsciente puro. Jamais estabeleceria contato com a zona consciencial, a não ser indiretamente através do inconsciente atual. Os limites existem, as faixas vibratórias se definem perfeitamente, embora não haja verdadeiro isolamento de zonas, conforme estamos apresentando nesta descrição. Assim, existe, em parte, pequeno artifício analítico para a compreensão da engrenagem funcional psíquica. Jung denominou essa zona do inconsciente de inconsciente coletivo, definindo-a como uma poderosa massa psíquica herdada da evolução da humanidade, renascida em cada estrutura individual. Para nós representa parte do eu, conquistado através das diversas etapas reencarnatórias que somos compelidos a percorrer, absorvendo suas múltiplas experiências. Daí preferirmos a denominação de inconsciente passado ou arcaico. Dessa zona partem as energias dos núcleos em potenciação, as quais, atravessando o inconsciente atual, atingiriam a zona consciencial, espraiando-se sob forma de símbolos. Essas energias podem vir de núcleos evoluídos, e daí a possibilidade de criarem no consciente projeções sadias e belas. No entanto, sendo de núcleos ainda defeituosos, portando involuídos, refletirão no consciente imagens deficientes. Os núcleos que absorveram nas experiências de vidas pregressas, defeitos, vícios, más qualidades morais, não podem deixar de extravasar suas vibrações, que formarão no consciente desequilíbrios das mais variadas espécies. O indivíduo só poderá realizar as possibilidades que seu arcabouço psíquico contém. O inconsciente passado se revela de alguma forma através dos sonhos, visões e quadros anímicos, representando aqui e ali, sobras de energias a se esgotarem no consciente. Os motivos de natureza mitológica ou de simbolismo da história da humanidade em geral, nesse dinamismo inconsciente foram denominadas por Jung de arquétipos. Os arquétipos Les Eterneus Increes de Bergson seriam imagens de energias psíquicas a se manifestarem na zona consciente como uma necessidade de expansão. É lógico que o ponto de origem das manifestações arquetípicas terá de ser um elemento antigo, vívido, próprio da individualidade, núcleo em potenciação,
nascido e criado à custa de profundo processo elaborativo através dos milênios, num rosário de vivências corpóreas. Jung não se distancia dessa opinião quando diz que os arquétipos, sendo órgãos da alma, representam ou personificam certas existências instintivas da psique primitiva, obscura, das próprias raízes da consciência, não sendo ideias herdadas, mas passos abertos herdados. A lógica nos diz que os instintos, base da personificação dos arquétipos como quer Jung, oriundos dos núcleos em potência são, como pensamos nós, devem ser adquiridos através de um trabalho incessante dentro da evolução. O organismo humano, na existência que ora desfruta, possuidor dessas unidades instintivas, assunto divulgado e amparado pela psicologia de nossos dias, não pode obtê-las paralelamente com o desenvolvimento da matéria. Só o trabalho dos séculos pode explicar o capricho evolutivo e o grau sempre superior que se apresentam os fenômenos psíquicos. Essas unidades instintivas possuem eterna presença, são anteriores ao organismo físico, não desaparecendo com a morte das mesmas, são elementos que, conjugados e após burilamentos seculares, se deslocam para o centro do psiquismo, isto é, para o inconsciente puro. Podemos entender essas unidades instintivas como fontes de energias despertas e construídas através dos milênios no entrechoque biológico entre os fatores ambientais e o comando interno, princípio espiritual. À medida que as aquisições se vão fixando, na escala da vida, os instintos se vão ampliando de aptidões, núcleos em potenciação em construção, até que na faixa luminal, pelo processo de conscientização da organização psíquica, eles se encontram bastante elaborados, em vários degraus, refletindo a apresentação evolutiva do ser. Isto quer dizer que a organização psíquica humana apresentará variações imensas, de acordo com as vivências que as etapas reencarnatórias vão propiciando. Assim, os instintos em constantes aferições vão sofrendo o processo evolutivo que permitirá, cada vez mais, pelas incorporações das múltiplas aptidões, uma autêntica elaboração de modo a modificar o campo irradiativo do ser. Das primitivas e violentas reações instintivas, característica da faixa animal, por maturação, projetam-se na faixa luminal, buscando no desfilar das eras as manifestações dos mais nobres sentimentos e das virtudes aprimoradas. Como as variações são imensas e não existindo um ser igual ao outro, encontramos na faixa luminal planetária os degraus mais variados de posições evolutivas, desde a mais primária forma de pensamento ao mais alto conhecimento intelectual, desde as agressões mais intensas às sublimes manifestações angélicas. O planeta caminha na trilha evolutiva obedecendo às leis cósmicas, com suas múltiplas e bem características manifestações da vida. Nos degraus humanos mais simplórios, de intelecto muito pouco desenvolvido, os instintos, núcleos em potenciação, já envolvidos nos processos de conscientização mostram reações, muitas vezes intempestivas, de característica animal. Chamemos esses vórtices instintivos de instintos de primeira geração. Nos seres que adquiriram melhores condições e superaram a maioria dessas primeiras reações instintivas, nas constantes elaborações educacionais, emocionais e afetivas pelos rosário palingenético, reencarnações, o bloco energético refletirá impulsos e resultados de reações com variável soma de intelectualidade e amor, na dependência de seu grau evolutivo. Nos seres mais intelectualizados, mais bem compreendendo os valores positivos das virtudes, os vórtices dos núcleos em potenciação refletirão melhores condições psíquicas. Esses vórtices mais evoluídos e mais bem lastreados, denominemo-los de instintos de segunda geração. Seria a nossa atual fase psicológica. Como a evolução representará sempre aquisições de novas formas de consciência, os atuais instintos de segunda geração ou fontes da vida,
pelo acréscimo de novas qualidades e fixações de potencialidade com que as reencarnações contribuirão, alcançarão um novo estado de melhores e mais bem expressivos conteúdos. Desse modo ir-se-ia formando um bloco energético mais bem desenvolvido, núcleos em potenciação em constante elaboração, transcendendo os degraus da intelectualidade, e de mãos dadas com mais nobres virtudes, refletirão instintos de uma terceira geração. Nesta, a posição intelectiva foi devidamente metabolizada e alicerçada sem apagamento das vivências pretéritas, porém, suplantadas pelo processo intuitivo, atributo dessa última geração. Em outros termos, a mecânica da consciência iria sendo substituída pela dinâmica superconsciente. O homem odierno sente os novos tempos, a sua consciência necessita de expansão, os maduros alicerces do intelecto já divisam e anseiam pelos horizontes das construções intuitivas ansiosamente aguardadas. O milênio que desponta será o marco inicial dessas proposições. Os processos psíquicos dos tempos atuais, sedimentados, de modo característico, nas análises intelectuais, iriam cedendo terreno para que a síntese intuitiva fosse envolvendo o novo psiquismo que, nos dias vindouros, seriam caracterizados por novos impulsos criativos e como expressões de uma nova civilização. A miríade de núcleos em potenciação não possuem uma linguagem direta ao consciente sob forma cristalina, sofrem as sugestões do simbolismo e das imagens de adaptação, único meio plausível de manifestar-se na periferia, por ser o consciente uma tela de reduzidas possibilidades em face das atividades energéticas dos núcleos. A forma sob a qual se exterioriza no consciente é desconhecida, apresentando, entretanto, sempre um caráter penumbroso, como só ia acontecer na linguagem dos sonhos utilizada pela psicanálise. Somente quando o homem atingir um grau evolutivo mais avançado poderá compreender melhor a exteriorização dessas energias em sua própria dimensão. De Sartre, as energias dos núcleos em potenciação irradiam sempre para o consciente, dando-nos a explicação de certas inspirações, criações e tendências para determinado setor de trabalho, como aconteceu na formação da psicologia de Freud, Adler e Jung. Os vórtices do inconsciente passado, esse imenso oceano pouco conhecido em seus mecanismos, percebidos por seus gritantes efeitos, ainda representam zonas e regiões de maior importância, responsáveis pela formação e orientação do sexo e que se exteriorizam, na condição apropriada, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. O sexo em determinada personalidade seria consequências das necessidades que o eu reclama para construir-se. É de tal ordem o comando energético dos vórtices, que podemos chamar de sexuais, que Freud criou sua psicologia unicamente com eles, enveredando para o terreno patológico, e Jung fez interessante estudo de análise psicológica limitando-se a determinados setores e catalogando os responsáveis arquétipos, anima igual feminino, para a personalidade masculina e animus igual masculino, para a personalidade feminina, em suas naturais oposições, própria da psicologia junguista. Percebemos que os vórtices inconscientes de energias sexuais vêm de núcleos em potenciação como que aderidos energeticamente às emanações das forças criativas, energias criativas do inconsciente puro, por isso, bastante potentes, apresentando caráter impositivo. São vórtices que apresentam equilíbrio ou desajuste na zona consciente ou corpo físico, de conformidade com as elaborações e experiências adquiridas. A assertiva espírita é bastante lógica, somos o resultado de nossas experiências pregressas, como hoje semeamos a colheita do nosso futuro. O material energético do inconsciente passado, dirigido, orientado e comandado pelo inconsciente puro, é inesgotável, representando arquivos de todas as vidas pretéritas e vivências, em condições e tempos diferentes, que foram incorporados à bagagem do eu,
essa individualidade que percorre sempre ansiosa a estrada da evolução. Se pudéssemos penetrar a essência do inconsciente passado, senti-lo nas potencialidades de trabalho, personificando-o, chegaríamos à conclusão de ser um elemento que haja transposta a barreira da morte, englobando todos os estágios possíveis de juventude, maturidade e velhice, suplantando com sua imortalidade as limitações do tempo. O mais antigo seria sempre atual. Os sonhos e fantasias seculares referentes ao ser, à família, ao Estado, à nação e ao mundo, teriam expressões dos erros de agora, seriam todo de imensos conhecimentos, transpondo milênios e abrindo, para o futuro, as sensações de um grande porvir. Inconsciente atual é o presente, acompanhando o esquema da gravura 3, do centro para a periferia, deparamo-nos com uma terceira camada. Ainda nos campos do inconsciente ou zona espiritual, aqui, por estar mais próxima da organização física, demos a denominação de inconsciente atual ou presente. É zona cujos elementos definem uma área perfeitamente caracterizada, com acentuada dinâmica e mecanismos próprios. Pelas trocas constantes que se passam nessa zona, ela se torna facilmente evidenciável mediante experimentos psíquicos apropriados, que marcam e debuxam sua presença, ao tempo que o notificam e a qualificam como sendo uma das faixas vibratórias do espírito. É no inconsciente atual que se forma a maioria dos conflitos e complexos, vindos do exterior, consciente, e que, posteriormente, poderão ser devolvidos ou não sob forma de neurose e doenças psicossomáticas, por terem sido reprimidas, por desagradáveis, do umbral da consciência. Contudo, todas as energias elaboradas, construtivas ou não, serão sempre absorvidas por essa zona do inconsciente e levadas em sua totalidade, para departamentos mais profundos da psique. A consciência devolve ações que posteriormente reprova por serem maléficas e, por isso, procura expurgá-las, não havendo neutralização por um ato construtivo de potencialidade oposta. O caminho é para dentro, em camada mais profunda do inconsciente que absorve a energia doente e a exterioriza de modo a provocar, com o sofrimento, o equilíbrio. Os conflitos e complexos, resultados mais comuns desses mecanismos, se separam do psiquismo central, isolando-se como verdadeiras ilhas na tela consciencial, funcionando autônomas e automaticamente até a exaustão final. Esses conflitos e complexos trazem sempre a carga de conteúdo de forças e matizes variados, despejando-os na zona consciente, na maioria das vezes, sob forma de símbolos. Podem também estar associados a outras forças da zona inconsciente, ampliando sua projeção na tela consciente, oferecendo características tipicamente neuróticas. As neuroses podem apresentar variáveis e tonalidades diversas, o que indica não terem sempre a mesma origem. Daí podermos considerar as neuroses em superficiais e profundas, conforme a situação que ocupam as suas fontes produtoras, no inconsciente. Tanto as neuroses superficiais quanto as profundas se manifestam na zona consciente, no psiquismo de superfície ou zona psíquica comum de manifestações e percepções. Sendo claro e lógico que as manifestações de um determinado quadro neurótico variarão de acordo com o tipo psicológico do indivíduo. Mas ainda, as neuroses podem se manifestar imediatamente, com pronta reação, ou em épocas posteriores e mesmo numa outra vida, isto é, em períodos reencarnatórios variáveis. Desse modo observamos um grupo de neuroses profundas que exteriorizam no consciente sem razões que possam ser explicadas pela atual do indivíduo, isto porque foram desarmonias adquiridas em épocas pregressas e só agora, por mecanismos desconhecidos que poderíamos denominar de maturação de energias, desponta, com seus contundentes sintomas. Nesta área do inconsciente atual são lançadas os resultados dos trabalhos psíquicos conscienciais que transbordaram de sua própria zona,
posteriormente podem ser restituídos à sua própria tela perceptiva do consciente sob condições rígidas. A devolução energética do consciente se apresentará quando os impulsos exteriores forem também desarmônicos. Está claro que as manifestações do inconsciente atual, na tela consciencial sob forma de doenças psicossomáticas e neuroses diversas são uma tentativa de equilíbrio energético espiritual. Tanto isso é verdade que, quando por intermédio da hipnose ou de outros métodos, conseguimos canalizar e extravasar as razões de algum desequilíbrio, tudo se restabelecerá, porque se esgotam os focos energéticos desarmônicos dessa região. É nesta região, em suas posições mais externas, que um envoltório especial, ou corpo mental, 4 graus Celsius amada da psique, como o que traça os limites do espírito. Com isso podemos considerar o inconsciente atual também funcionando como filtro entre as regiões nobres do espírito e os campos mais externos do espírito. Corpo mental, por revestir todas as camadas do inconsciente, representaria o envoltório da mente ou espírito propriamente dito. Com isso seria a zona possuidora em elevado grau de todas as características funcionais do superconsciente e zona divisória entre o espiritual e material. Bem claro que para esta zona vibratória atingir a matéria, ainda existiriam camadas adaptatórias, campos vibracionais específicos, abaixo descritos como sendo o psicossoma e o duplo etérico. É no corpo mental que o perispírito ou psicossoma se lastrearia, sendo assim, o resultado de expansões do espírito para os campos mais densificados da matéria que influenciam. Como camada que ocupa tal posição, deve participar das modificações e adaptações dos campos internos com os mais externos estruturando desconhecidas funções. Admitimos que o corpo mental, como real envoltório do espírito, receberia as cargas dos campos do inconsciente, em constante expansão irradiativa, e, em metabolização específica com sua própria camada, daria nascimento a um novo campo de energias, de sutil estruturação, o chamado perispírito. Perispírito ou psicossoma, ficaria, assim, o perispírito como sendo resultado dessas expansões lastreadas no corpo mental. Essa delicada estruturação oscilaria em expansões e retrações a depender dos impulsos internos e serviria de apoio para que elementos outros, aí incrustados, pudessem ampliar e sustentar a organização perispiritual. Dessa forma, o envoltório perispirítico se adensaria devido à arrecadação e incorporação de elementos existentes no meio, substâncias específicas do plano fluido universal do contexto kardeciano. A incorporação desses elementos ambientais é que daria o equilíbrio e adaptação ao ser no orbe de que faz parte. Diz a doutrina espírita que a estruturação perispiritual é condição característica de cada orbe particular. Quando os espíritos alcançam maior evolução ao ponto de se deslocarem para outro orbe mais adiantado, perdem seu manto perispirítico, a fim de construírem um novo perispírito com elementos integrantes do novo meio. Logo a estruturação íntima do perispírito, como resultado das expansões energéticas do inconsciente ou zona espiritual continuará mesmo que a individualidade se transfira de orbe. O que desaparece são os elementos que foram arrecadados ao meio onde se encontra o ser, elementos constitutivos do fluido universal, ficando as estruturas básicas onde os registros das experiências que aconteceram possam ser recolhidas para a intimidade espiritual pelas retrações desse campo. Com isso, compreendem-se melhor os acontecimentos durante a reencarnação, onde existem retrações do corpo psicossomático com a perda acentuada de seus elementos energéticos. Nessa fase, cedidos à natureza em virtude do reencarnante construir um novo perispírito adaptado às novas condições do novo corpo físico. Os povos antigos referem-se com familiaridade a respeito do perispírito. Assim os hindus, desde remotas eras o denominava de Kama-rupa, os hebreus empregavam o termo Nepesh, e os egípcios Ka.
Os gregos adotam a denominação de chema e os gnósticos de aurosoma. Pitágoras, particularmente chamava de carne sutil da alma ou eidolon, Leibniz, de corpo fluídico e Paracelso de corpo sidéreo. Mais recentemente o filósofo Foucault escolheu a denominação de mediador plástico. Antônio J. Freire, num de seus livros de metapsicologia experimental, refere-se a este mediador plástico do seguinte modo: o perispírito, indevidamente denominado por vezes de corpo etérico, e geralmente chamado de corpo astral, é constituído por camadas concêntricas de matéria hiperfísica sucessivamente menos condensada e mais quintessenciada, policrômicas, de volume e diâmetros variáveis, servindo de traço de união, mediador plástico, entre o corpo físico e o espírito, mantendo entre esses dois elementos simplesmente relações de contiguidade, recolhendo sensações e transmitindo ordens, sugeridas pelos corpos superiores espirituais, por intermédio de vibrações fluídicas, de que o corpo físico é apenas instrumento secundário e passivo, só necessário em nossas etapas terrestres, através dos ciclos das reencarnações evolutivas e kármicas. Estudos antigos, obedecendo ao tradicionalismo hermético, revelam a existência de um campo eletromagnético, elemento medianeiro entre a matéria e o espírito, constituído de camadas com funções apropriadas e bem definidas. Todas essas camadas vibráteis mais não seriam do que o conjunto energético espiritual com seu revestimento perispiritual, cujas denominações observadas pelas diversas seitas e escolas filosóficas clássicas são coincidentes e perfeitamente acordes. O perispírito ou psicossoma é uma porção intermediária, com todos os graus de vibração, que une de um lado a zona vibracional espiritual e do outro a condensação máxima de energia de caráter barôtico, característica da matéria. O perispírito jamais deve ser considerado como o reflexo do efeito do corpo físico. Este sim, é que se construiria com as sugestões daquele. Dessa forma o psicossoma, esse arcabouço vibratório, representaria um campo qualitativo onde o organismo físico se forma e se adapta, obedecendo-lhes as sugestões. O perispírito possuiria todas as potencialidades que o organismo físico encarna, além de outras mais evoluídas e desconhecidas. A organização física passaria, naturalmente, a ser um decalque, um debuxo, uma verdadeira condensação de energias mais periféricas do psicossoma, onde esbarram todas as suas correntes energéticas vitais. Haveria, assim, dois campos de influência, o campo da vida celular e o campo do perispírito, em constante intercâmbio. O aspecto do perispírito está bem caracterizado nas palavras do espírito André Luiz: formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura celular, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Agora que as noções sobre o perispírito se aprofundaram mais, devemos considerar que suas camadas mais periféricas, que se acham mais intimamente ligadas à matéria, não deixariam passar energia vital, vinda do centro espiritual, sem controle e equilíbrio. Para isso deverá haver uma série de estações energéticas, pontos vorticosos, ilhas dinâmicas semelhantes a discos, que denominaremos de discos energéticos, cujo papel principal seria a dosagem da energia vital a ser distribuída na matéria. As zonas do perispírito onde se localizariam os discos seriam bem mais ricas em vibrações, variando de uma para outro disco, na dependência da importância fisiológica de que estão investidos. Seria muitos. Entretanto, os espiritualistas e videntes assinalam 7 deles como os mais importantes, cujas localizações estão relacionadas com as zonas nobres do organismo material,
influenciando, preferentemente, as redes simpáticas e parasimpáticas. Estariam assim distribuídos: 1. Epifisiário, no centro do crânio, alto da cabeça. 2. Frontal, no nível do lobo frontal, testa. 3. Laríngeo, na região cervical, pescoço. 4. Cardíaco, na região pré-cordial, coração. 5. Solar, região epigástrica, fígado. 6. Esplênico, na região esplênica, baço. 7. Genésico, na região hipogástrica, órgãos genitais. Tudo faz pensar que os diversos discos energéticos, antes de jogarem as suas energias nas zonas nervosas competentes, lançam-se em discos menores, que se sucedem, em cadeia, para melhor e cuidadosa redistribuição. Anote-se, entretanto, que importância capital do disco energético epifisiário, que poderíamos considerar o disco energético de maior envergadura, e, talvez mesmo o elemento redistribuidor e orientador da nutrição energética para os demais discos e, respectivamente, para toda a cadeia de unidades semelhantes que se sucedem. Nesse disco estaria o impulso dos mecanismos psicológicos mais nobres, quais sejam os fatores espirituais, manifestados nas telas da zona consciente de encefálica através da glândula pineal. O disco frontal, de influência marcante sobre os restantes, seria o orientador dos fenômenos que se instalam no córtex cerebral, zelando pelas atividades nervosas, principalmente os órgãos dos sentidos, e dando o máximo de coordenação ao trabalho dos neurônios e as glândulas de secreção interna. Vai mais além à medida que se responsabilizaria pelos processos da inteligência, culminado na cultura e nas artes. O disco laríngeo exerceria suas atividades nos mecanismos da respiração e fonação, e, ainda mais, zelaria pelo setor endócrino tireoide e paratireoide. O disco cardíaco se responsabilizaria pelas energias que se desenvolvem em todo o aparelho circulatório, dando orientação aos fenômenos desencadeados nesta área do sistema autônomo, nodicate flaquis. O disco solar tomaria sob sua custódia a absorção dos alimentos, como resultado do trabalho químico do aparelho digestivo, onde as funções hepáticas representariam sua grande manifestação. O disco esplênico regularia o jogo do sistema hemático com todas as suas nuances da relação meio e volume, em massas que levam e trazem energias múltiplas de todos os escaninhos do organismo. O disco genésico seria o responsável pelo amparo ao setor sexual, não só na modelagem de novos corpos, bem como nos estímulos das realizações e criações entre os seres. Essas ideias são antiquíssimas e bastante difundidas, são estudos que ainda não compreendemos, em seu âmago, por não possuirmos métodos e percepções para defini-los com presteza, mas que a lógica e uma série de experiências mediúnicas, impossível de serem comentadas neste livro, falam em favor das estações energéticas, com toda a importância fisiológica de que são merecedoras. Duplo etérico representaria uma camada energética cujas necessidades de expansões na zona física estariam relacionadas a cada ser em particular. Para alguns seria nada menos que um frágil e mesmo apagado campo de energias, para outros tantos, um campo intenso de vibrações que, de conformidade com a sensibilidade de doação individual, responderia por maior ou menor intensidade nos passes de transferências a pessoas necessitadas. A dosagem de transferência de energias, neste processo, já foi comprovada pelas fotografias Kirlian, tradutora da aura dos seres vivos. Esta não seria constituída, tão somente pelas expansões do duplo etéreo, mas como sendo uma combinação desse campo com as irradiações perispirituais e aquelas do próprio corpo físico. Zona física é a zona de nosso habitual conhecimento, com a presença de 60 trilhões de células em média,
atendendo aos seus diversos departamentos, onde se desenvolvem inúmeras funções das quais desconhecemos muitos dos seus mecanismos. Pela organização de que é possuidora, a zona física está subordinada aos influxos das energias do psiquismo profundo, que encontram nos soalhos citológicos a tela de suas manifestações e o campo ideal de absorção de experiências, que o mecanismo da vida imortal impõe. A zona inconsciente com sua imensurável e complexa estrutura representa para nós, a estrutura básica do próprio espírito. Esta parte da psique foi o campo de estudo que Freud penetrou com argúcia, dando os primeiros conceitos científicos, embora traduzisse essa energética como consequência da zona consciente. Coube todavia, a Jung elevar grandemente a ciência do inconsciente, ultrapassando todos os construtores da psicologia contemporânea. Dizia que a alma para nós é infinitamente mais obscura que a periferia visível do corpo. A alma continua sendo terra incógnita, explorada escassamente, donde não temos mais do que referências indiretas, transmitidas por funções conscientes que se acham expostas a infinitas possibilidades de engano. Deduz-se que os problemas ligados ao inconsciente ou zona espiritual são difíceis de abordagens por falta de métodos adequados e mais apropriados. Os métodos analíticos em voga, de nossa posição consciencial, não darão solução a problemas desse gênero. Por isso teremos de lançar mão de outros recursos. Teremos que recorrer ao método intuitivo, bem conhecido, que não admite análise a priori e sem percepção de conjunto, percepção superconsciente. Caberá à ciência futura gerar, com recursos mais avançados, os resultados e as razões do método em apreço. Pelos estudos até o momento abordados, conclui-se que a zona espiritual ou inconsciente, onde se encontram gravadas e lapidadas, constantemente, as nossas aptidões, será o centro de comando, o centro irradiativo de vibrações a se distribuírem por toda a arquitetura humana e além da mesma. Como existe esse fluxo de correntes nutridoras do centro, espírito, para a periferia, corpo, logicamente existirão correntes em sentido contrário, da periferia para o centro, abastecendo, após devidas adaptações nos campos psíquicos, o espírito, com as experiências e realizações que o meio oferece. Poderíamos nomear essas correntes de centrífugas, do centro para a periferia, e centrípetas, da periferia para o centro. As correntes emissoras centrífugas procurariam primeiramente os centros nervosos do superconsciente, lobo frontal, e consciente, como também os plexos nervosos do sistema nervoso autônomo ou simpático parasimpático. A sutilidade da energia espiritual seria de tal ordem que a zona física dos plexos nervosos, pela diversidade de trabalho, teria a necessidade de receber esta energética adaptada, após passagens em estações vibratórias intermediárias, onde pudesse haver equilíbrio, dosagem perfeita e filtragem adequada das energias a serem distribuídas à organização física. Destarte, a energia espiritual atravessaria as diversas camadas do inconsciente, sofrendo adaptações, principalmente nas estações intermediárias, isto é, dos discos energéticos do perispírito, que funcionariam dentro de um padrão metabólico avançado, como verdadeiros transformadores. Os centros nervosos do encéfalo, consciente e superconsciente, e as placas nervosas do sistema autônomo, simpático parasimpático, seriam abordadas pela energética espiritual constitutiva das correntes centrífugas, desencadeando reações quimio-vibratórias delicadíssimas e variáveis. Essas seriam proporcionais à emissão central e com um desfecho de carga energética suficientemente equilibrada para ser conduzida através das vias nervosas. Nas extremidades nervosas, em contato com os tecidos comuns do organismo, observar-se outra série de reações, naturalmente menos sutis que as primeiras, embora tendo o mesmo caráter químico vibratório. De reações semelhantes,
Partem as ondas nervosas que respondem pela excitação das glândulas endócrinas que a seu turno, por intermédio de secreções, fustigam os tecidos e órgãos convidando-os ao trabalho que lhes são próprios. A penetração dos campos energéticos espirituais na zona física se daria de maneira característica no setor celular, havendo mesmo difusão energética pelo citoplasma, porém com a tonalidade que as unidades celulares oferecem. Certas atividades celulares, quais sejam as irradiações mitogenéticas de Gurwitz, as das células hepáticas e musculares, particularmente a cardíaca ECG, e cerebral, EEG, poderiam ser muito bem o resultado das difusões e manifestações espirituais combinadas com o bioquimismo físico. Assim, as energias das correntes centrífugas iriam, principalmente, em busca dos centros nervosos, para oferecer a vitalidade necessária ao comando do organismo físico. Emitimos a possibilidade de que, nos centros nervosos, particularmente na célula nervosa, a energética espiritual vinda do centro espraia-se de modo bem característico. Sendo o núcleo da célula eletronegativo, este é o ponto por onde a corrente centrífuga positiva deve aportar e procurar difundir-se. A região nuclear mais apropriada à canalização das energias vindas da zona inconsciente seria o nucleolo, pelas características constitucionais e afinidades energéticas. Daí as energias se espalhariam por todo o núcleo, particularmente nos cromossomos, sofrendo profunda elaboração nos genes e atravessando a membrana celular, e a maioria dos feixes energéticos iriam em busca do centro celular, eletropositividade, que deverá ser a zona difusora de energia vital para todo o corpo da célula. Pelo visto, a trilha é a do código genético, cujo bioquimismo definirá a expansão dos núcleos em potenciação da zona do inconsciente passado, refletido nas telas cromossômicas. Alguns feixes energéticos da zona cromossômica devem passar diretamente para o corpo da célula, sem tocarem no centro celular, estação distribuidora por excelência. Assim, passando diretamente sem maior controle, pela intensidade e concentração desses excessos energéticos, determinariam a formação, no citoplasma celular, de pequenas unidades carga, núcleos de energia concentrada a serem utilizados pela célula na medida da sua necessidade. As correntes centrífugas têm no perispírito o campo de arregimentação e devida expulsão das energias espirituais para a zona física com os seus 60 trilhões de células em média, incluindo as sanguíneas ou móveis, onde as grandes reações de defesa orgânica se mostram. Neste setor a futura medicina, nos capítulos ainda tão pouco conhecidos da imunologia, revelará incontestavelmente a importância dos campos espirituais na organização humana. Muito ainda temos que caminhar, a fim de entender nossa integral natureza. Das posições físicas ou mais periféricas do organismo nasceriam as correntes centrípetas, percorrendo o caminho inverso, como que completando um ciclo. As correntes centrípetas tomariam nascimento nos blocos energéticos que a massa sanguínea deve proporcionar, nas energias absorvidas pelo ar atmosférico e pelos alimentos, após as devidas transformações. As correntes centrípetas nasceriam como energias densas e pesadas para poderem circular na matéria, porém à medida que fossem ganhando as camadas mais profundas da psique, iriam afinando-se, melhorando, adaptando-se para que a corrente possa progredir. Adaptação e afinamento se dariam pela absorção de elementos mais densos das energias centrípetas pelas camadas energéticas afins do inconsciente, só deixando continuar, como unidades constitutivas da corrente energética centrípeta, o material mais afinado de dimensões superiores. É como se fosse várias camadas energéticas que se iriam despindo dos elementos mais pesados, nas zonas por onde fossem atravessando. Essa doação energética contínua determinaria o impulso da corrente que ao nível dos núcleos em potenciação, na zona do inconsciente passado,
estaria contudo o material perfeitamente adaptado à absorção e complementação do ciclo. Os alimentos ingeridos pelo organismo humano contêm, pela origem, material vital apropriado que, após preparação, deverão ser integrados nas correntes centrípetas. Pela inspiração, nas ramificações finais dos condutos aéreos pulmonares, no conhecido fenômeno da hematose, os elementos sanguíneos, quer figurados ou líquidos, absorvem os gases da atmosfera para a nutrição do organismo, cedendo em estado gasoso, pela expiração, os produtos da queima e dejeto. Na atmosfera, a composição dos seus gases obedece à seguinte proporção: oxigênio, 21,94%. Nitrogênio, 77,03%. Gás carbônico, 0,03%. Gases raros, 1%. Sabemos que o fenômeno respiratório no organismo consiste na absorção do oxigênio pelas hemácias ou glóbulos vermelhos e a eliminação de gás carbônico pelos mesmos elementos figurados. Quanto ao nitrogênio, sabemos que não se dissolve no sangue, não havendo absorção de conformidade com os estudos existentes. É bem possível que esta interpretação a respeito do nitrogênio esteja certa, porém, é possível, também, que estejamos absolutamente equivocados. Temos que considerar que um gás que participa das trocas do organismo vivo, na proporção de 77,03%, deve influenciar altamente os fenômenos mais íntimos da vida orgânica. Não teriam as células brancas ou leucócitos participação na circulação do nitrogênio. Exerceriam as plaquetas sanguíneas influência no mecanismo de dissolução do nitrogênio no sangue após inspiração. O nitrogênio participaria do conteúdo sanguíneo em condições específicas. Inúmeras hipóteses poderiam surgir dessas perguntas. De verdade, sabemos asseverar que o nitrogênio circula no sangue em estado atômico e molecular apropriado. Devido à alta proporção na composição do ar atmosférico e consequentemente o seu alto teor no organismo, é possível que esteja investido de funções muito mais importantes que a do oxigênio e gás carbônico, funções que ainda não podemos decifrar. Quem sabe se o nitrogênio seja o veículo ou, nas condições estruturais específicas, parte da própria matéria vital necessária às zonas energéticas do inconsciente ou espiritual. Quem sabe mesmo se o nitrogênio não representa aquilo que o espiritualismo chama de prana. Quem sabe se esse gás não contribui para a soma de energia na composição das correntes centrípetas, no abastecimento das camadas energéticas da psique. Em realidade, em todos os seres vivos, animais e vegetais unicelulares ou pluricelulares, o processo de respiração consiste na produção de energias necessárias à manutenção de todas as suas funções vitais. Esta energia de natureza química é obtida a partir da oxidação, química de compostos orgânicos do tipo carboidratos, principalmente, e lipídios. Nos seres aeróbicos, para que aconteça o processo de formação dessa forma, é necessária a presença obrigatória de oxigênio molecular que atuará como aceptor final de elétrons durante uma longa série de reações químicas ocorridas a nível de mitocôndrias, orgânulos citoplasmáticos presentes em todas as células vivas. Por ocorrer no interior dessas o processo de produção de energia sob forma de ATP trifosfato de adenosina, recebe o nome de respiração celular, podendo ser resumidamente subdividido em duas etapas denominadas ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Todavia, os compostos energéticos do tipo ATP não representam o único material produzido durante o processo respiratório. Conjuntamente com eles são produzidos a água, inofensiva à sobrevivência da célula, e o dióxido de carbono, tóxico e incompatível com a sobrevivência dos organismos. Por isso deve ser eliminado para a atmosfera após ser retirado do interior celular através da combinação com a hemoglobina presente nas hemácias ou pelo plasma.
A sua eliminação para a atmosfera é feita ao nível dos alvéolos pulmonares, mesmo local em que ocorre a absorção do oxigênio indispensável à respiração celular dos seres aeróbicos. O nitrogênio no ar não é absolutamente absorvido como alimento no organismo humano, embora esse respire diariamente cerca de 1000 litros. O futuro problema de simplificação da alimentação do homem estará, possivelmente, em encontrar um método de fixação do nitrogênio do ar. Pelos nossos conhecimentos, somente as plantas conseguem retirá-lo do solo onde se encontram, fixando nos alimentos indispensáveis a outros seres vivos, isto é, transformando-o em elementos úteis à vida. Apenas uns poucos organismos conseguem absorver o nitrogênio atmosférico, podendo-se dividido em 3 grupos específicos, a saber, bactérias e algas azuis igual algas cianofíceas, existentes no solo e capazes de sintetizar compostos orgânicos que contêm nitrogênio molecular. Uma outra bactéria fixadora de nitrogênio atmosférico vive associada a raízes de plantas leguminosas, fornecendo uma parcela do nitrogênio por ela fixado. Convém ainda lembrar que as plantas podem usar também o nitrogênio contido nas moléculas de amônia liberadas para o solo pela ação do primeiro tipo citado de bactérias. Assim, o nitrogênio molecular existente nos vegetais passa ao organismo dos herbívoros quando esses se alimentam dos primeiros, incorporando-se posteriormente aos organismos dos carnívoros que se nutrem dos herbívoros. As correntes centrípetas, na parte correspondente à zona física, atingiram os centros nervosos e placas nervosas simpática parasimpáticas por processo inverso daquele observado nas correntes centrífugas. Instalar-se uma série de reações, em primeiro lugar puramente químicas, para depois tornar-se cada vez mais sutil, se transformar em vibrações, única maneira de levar através dos canais perispirituais o desencadeamento integral dos fenômenos vividos na zona material. Não só o elemento nitrogenado participaria das correntes centrípetas, mas também de qualquer reação, sensação, experiência e trabalho vivido na zona consciente, e de modo particular no soalho das células nervosas, onde os fenômenos intelectivos, afetivos, éticos, morais, mostram a mais alta representatividade. Enfim, tudo o que represente dinamismo convenientemente adaptado, faria parte das correntes em questão. Desse modo, absorveria o espírito todas as experiências, boas ou más, do organismo inteiro, desde a simples reação celular aos complexos fenômenos nervosos, retendo-as nos núcleos em potenciação da zona inconsciente, com uma carga de energia apropriada, revelando fenômenos de alta elaboração. De start, a zona inconsciente carregada de energias ficaria capacitada ao fornecimento de material vital elaborado para o terreno nervoso que constantemente semeia, sem esgotar-se jamais, sempre com o tipo vibratório afinizado com aquele que absorveu da matéria. Quando o organismo material melhora suas condições vibratórias pelo aperfeiçoamento, receberá de volta na zona espiritual, energias sempre mais afinadas. No caso em que a zona inconsciente receba vibrações rudes, claro que terá de exteriorizá-las, na forma de distúrbios, para que haja compensação do ciclo energético. Lembremos que todos os núcleos em potenciação estariam sempre irrigados pelas energias benéficas do inconsciente puro, centro espiritual, e como tal, habitualmente carregadas do elemento propulsor central, a se responsabilizar pelas necessárias correções nos deslocamentos evolutivos, evitando o ciclo energético fechado. Nesta hipótese de trabalho, as correntes centrífugas teriam cargas de energias mais expressivas que as centrípetas originárias na matéria. Isso permitiria ao ciclo progresso e construção. Os núcleos em potenciação, com sua alta elaboração, seriam os elementos que, transformando as correntes centrípetas em centrífugas, determinariam um salto vibratório das primeiras, provocando o deslocamento contínuo do ciclo. Com isso, teríamos uma evolução em ciclo aberto,
uma real espiral, buscando o infinito das experiências sem conta. Como vimos anteriormente, nas zonas constitutivas do psiquismo, a ponte de transição entre o espiritual e material estaria entre o perispírito e o corpo físico. Nesta zona existiriam energias específicas como que fazendo esta ligação, os campos do duplo etérico. Gravura 3. Esta gravura de ligação torna-se bastante interessante, por ser a região onde os campos de energia penetram e perdem-se nas estruturas materiais. Cremos que não existe propriamente uma zona demarcativa, mas à medida que as energias espirituais partem do centro da vida, inconsciente puro, buscando a matéria, vão sofrendo a pouco e pouco, um processo de condensação, sendo o corpo físico a expressão máxima dessa condensação. Apesar das ligações sutis não apresentarem demarcações, não podemos deixar de fazer essa diferença, principalmente entre as terminações perispirituais e as células físicas. Nessa zona de transição, de um lado o campo energético perispiritual, do outro as células materiais, teríamos, logicamente, campos dimensionais diversos, um campo de energias e outro de matéria, onde as organizações aí existentes apresentariam condições próprias. Nos campos de energias estaria a antimatéria, que naturalmente se continuariam por questão de polaridade. Nos campos de matéria, lógica seria pensar em campos atômicos de organizações diversas. De um lado os conhecidos átomos de nossa organização física, com suas partículas, do outro, as antipartículas de um átomo que possa caracterizar a antimatéria. Sabe-se que há explosões com transformações quando em condições laboratoriais, os campos de matéria e antimatéria se encontram. É o caso do elétron, com o positivo mais. Na organização animal, se o perispírito for um campo autêntico de antimatéria, por que não há explosão? Será que o perispírito possui mesmo como campo de antimatéria em contato com a organização física especial adaptação pela interferência do duplo etérico? Em se considerando o perispírito um autêntico campo de antimatéria, possibilidade que acreditamos, o duplo etéreo exerceria uma adaptação dos impulsos energéticos, elétricos, de modo a facilitar o trânsito dessas energias. Agiria, assim, o duplo etérico como filtro e campo de adaptação, um verdadeiro transformador de campo estruturado em neutrinos. Pelo exposto podemos avaliar quanto a organização humana possui energias psíquicas, onde cada campo interno como que reflete a própria dimensão em condições vibratórias desconhecidas. Do perispírito percebemos muito pouco, e assim mesmo, por informações dos espíritos e informações dos médiuns videntes, o que se passa na intimidade do próprio espírito desconhecemos, embora as influências percebidas na zona consciente permitem a elaborações de esquemas e hipóteses de trabalho. Com as compreensíveis vibrações e irradiações do psiquismo que transcendem as fronteiras do corpo físico, observa-se a existência de um verdadeiro campo de difusão de energias conhecido como aura. A aura seria o resultado da difusão de campos energéticos que partem do perispírito, envolvendo-se com o duplo etérico e o manancial de radiações das células físicas. Como tal, todos os elementos da natureza possuem sua aura típica. No reino animal e hominal, devido à mobilidade dos seres e diversos estados de sensibilidade e afetividade, sofrem intensas modificações em suas irradiações. A aura na espécie humana reflete os diversos estados da consciência que o ser pode apresentar, desde os graus instintivos mais primitivos até os voos mais expressivos do altruísmo. No belo multicolorido de determinadas auras próprias dos seres mais evoluídos, percebidas pelos videntes, nasceu a ideia da existência de específicas personalidades, que deram margem à criação dos santos de muitas religiões, como também, pelo aspecto embaçado e cores esmaecidas e escuras, estariam aqueles que carregam condições bem mais primárias e instintivas, os que participaram de atos deletérios e negativos. Assim,
Diante das atitudes psicológicas e da evolução dos seres, teríamos auras opacas ou luminescentes. Os mais evoluídos podem apresentar-se com tal luminosidade que deixam atônitos os videntes. O autor espiritual André Luiz refere-se a esse campo de forças do seguinte modo, articulando ao redor de si mesma as irradiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria túnica